aqui eu matei 5 gnolls, 2 rock goblins, um homem-lagarto e 20 orcs. Eu fiz 20 orcs pularem feito cordeirinhos com minha espada. Com a minha espada. Você não acha que está exagerando um pouco, não é? Eu acho que o máximo que você conseguiu com esse seu jeito foi ferir um orc. Me chamando de mentiroso, é ladrão? Ninguém chama Brandon Harco de mentiroso. Agora, defenda-se! Ele é muito mentiroso. Uai, cara, mas como que a gente vai saber que ele é mentiroso ou não? Não dá pra você afirmar isso. Não, cara, não é possível ele ter matado isso tudo de bicho assim, não. Isso é muita mentira. Mas como saber se isso é mentira ou não? Me explica aí, como é que a gente vai confirmar isso? Salve, aventureira, salve, aventureiro, bom dia. A dica de hoje é: investigue a ficção. Bora pro episódio. Antes da gente começar o episódio, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também um card aqui em cima sobre um conteúdo que eu achei muito legal, né, lá do Balbi, do Café com Dungeon. É o episódio 35 dessa segunda temporada, que é O Seu Mundo de RPG Não Existe. Esse material que tem em podcast, mas você também pode encontrar lá no blog da Oil Fantasy, né, o artigo 16, Lei da Mesa, ele conversa muito bem com a estrutura que eu vou apresentar aqui no nosso canal. Tem uma relação muito direta, muito alinhada à nossa proposta e ao conteúdo aqui. Então, pensando nessa troca de XP eterna que a gente sempre oferece, a gente sempre propõe, eu indico, vou deixar na descrição do vídeo para você ir lá trocar uma ideia que eu acho que tem uma ressonância, um alinhamento direto. Mas isso começou na nossa mesa de um jeito um pouco diferente, tá? Há muito tempo a gente trouxe aqui, ó, a nossa bandeja de dados, né, do inglês lá, o Dice Tray, e uma fichinha pra gente gerar um personagem. Olha o que rolava, já deve ter acontecido com vocês, tá? A galera vai rolar o personagem, vamos rolar lá, o primeiro atributo, força. Aí você rola lá e o resultado é, por exemplo, 5. Mas saca só, um dadinho ali, o amarelo, caiu fora da bandeja. A galera, não, caiu fora, rerola, pega tudo e rola de novo. Mas aí chega um momento do jogo, você vai fazer um ataque tenso, um momento super tenso, uma salvaguarda contra um veneno, aí você rola o dado quica ali, 20. Aí você não fala nada. 20, não fala nada. Tá valendo, vintão. E esse tipo de coisa, isso lá atrás, tá? Isso já tem muito tempo. Isso estruturou a gente a criar algumas regras da mesa. Não eram regras da casa, eram leis da mesa. Eram ferramentas que não necessariamente estavam estruturadas num sistema de regras, né? Isso a gente usou na terceira edição, na Cyclopedia, usa no D20 de RPG, usa no DCC, em qualquer um. E são estruturas, são regras que não fazem parte do jogo, diretamente do jogo. Então eu vou te dar alguns exemplos, não vou colocar todos aqui. São leis da mesa que você deve ter as suas aí. Por exemplo, uma delas é: o resultado de um lance de dados só vale quando rolado dentro da bandeja. É uma lei da nossa mesa. Se você vai rolar um dado, tributo quer que seja, e rola fora da bandeja, não está valendo. É uma outra regrinha que a gente tem na nossa mesa. Você é proibido usar celular durante o jogo. Chegou para jogar, a gente está jogando no presencial, você guarda o celular no baú e não vamos usar. Uma outra regra que a gente usa, que é uma lei da mesa que a gente tem, é que as verdades do mundo de jogo serão estabelecidas na mesa. E é sobre ela que eu quero falar aqui nesse episódio. É ela que conversa muito bem com esse episódio que o Balbi trouxe lá. E é um reforço que eu acho importante a gente ter um episódio sobre isso. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. De onde começou a surgir isso já lá no passado, tá? Vou trazer aqui um assunto que é um pouco polêmico às vezes para alguns de vocês, que é o seguinte:
Imagina que você eu trouxe aqui uma foto, uma arte de um pântano, tá? Você tá nos entornos da sua vila, próximo da vila tem uma região pantanosa e existe ali uma criatura que ali vive. Essa criatura é maior, 2, 3 vezes o tamanho de um humano, tem a pele esverdeada, musgo, ela vive nos pântanos sombrios e ela saqueia animais, ovelha, galinha, e de vez em quando pega uma outra pessoa. E aí vocês querem resolver ir lá, caçar essa criatura e resolver esse problema, porque ela tem sumido, inclusive, pessoas da vila, camponeses e tudo. Aí você vai lá, grupo de aventureiros vai tentar resolver esse problema. E aí, pelas descrições, pela estrutura, você saca que essa criatura é um troll, né? Aí eu trouxe aqui a incrível arte do Aero Otus, lá de 1981, olha que maneiro, cara. E aí você, sabendo que é um troll, né, investigou ali e sacou que pode ser um troll, você foi lá e pegou e preparou para ir para caçar essa criatura, você preparou ali um coquetel molotov, né? Você vai lá e prepara a mistura de uma aguardente com óleo, compra ácido, procura alguém tem uma substância corrosiva e um ácido, o mago arcanista da sua mesa vai lá e prepara Burning Hands, porque vocês sabem que fogo e ácido detonam troll, né? E qual era a nossa discussão lá no passado? Como é que você sabe isso? Apesar das descrições direcionarem para um troll dos pântanos, né? A vulnerabilidade dele não foi investigada na ficção. Isso é um metagame. Como é que você sabe, né? Como é que a gente vai estabelecer essas verdades no mundo, né? O troll é realmente vulnerável a fogo ou ácido? Então essa discussão que é antiga na nossa mesa, né? Ela ajudou a gente a pensar nessa regra. Uma das soluções, uma das formas que eu já mostrei aqui, para você não cair na mesmice, ficar usando as criaturas, né, consagradas e de conhecimento geral, era brincar e fazer mistura com isso. Já fiz vídeo antigo sobre isso, desde a época da 5ª edição, né? Por exemplo, você pode bolar um troll vulcânico, que ele não tem vulnerabilidade a fogo, na verdade ele tem vulnerabilidade a gelo, né? Na época da 5ª edição. Você pode fazer isso. Mas essa ideia não resolve muito bem essa verdade do mundo estabelecido na mesa. A ideia é você não partir do meta, não pré-assume que troll é vulnerável a ácido. Vamos investigar e jogar na ficção. Então no D20 de RPG, eu trouxe no livro uma série de estruturas que interagem com isso. Vamos pegar, olha só, muita gente vem me perguntar no direct do Instagram, vem me perguntar às vezes lá no Discord, por exemplo, o funcionamento das ervas medicinais. Tá? Olha o que eu trouxe lá. Uma série de ervas de uso popular podem ser exploradas. São preparos a partir de folhas, flores ou raízes que têm propriedades terapêuticas ou até místicas. Abaixo apresenta uma lista comum para um tratamento popular a qual ela se propõe. Aí eu pus uma listinha lá. Então vamos pegar como exemplo o acônito. Tá? O acônito, ele... está escrito ali que o tratamento comum, né, o uso comum dele é que ele repele lobos e lincantropos. E aí, isso é verdade? Não é verdade? Né? Então você tem uma intoxicação, você vai usar o dente de leão para desintoxicação. Isso é verdade? Não é verdade? Como que isso funcionaria? Imagina que nos arredores da sua vila você descubra que tem lobos atrozes, né? Wargs talvez, até semi-inteligentes, que são uma ameaça no vilarejo nos arredores. O acônito vai funcionar ou não vai? Como que você confirma isso? Então, vamos pensar sobre isso no jogo, tá? Para isso eu vou trazer aqui, resgatar aqui o conceito de regra zero. E para você não ler aí com dificuldade, tem no livro, inclusive, se você está vendo esse episódio aqui e não está sabendo, o nosso livro base já está em processo de impressão. O livro está pronto, está publicado e é gratuito. O PDF dele está disponível lá no site da Caramelo Jogos. Não dá mole, pega lá que é a nossa versão completa, tudo que você precisa para jogar um RPG vintage. E aí vamos dar um zoom aqui no regra zero. Olha o que ele tá falando ali, ó. O objetivo geral do D20 olha o que eu tô falando, o que ele tá falando, o que eu tô falando. O objetivo geral do D20 de RPG envolve estimular um jogar por interação direta na ficção. A regra zero, portanto, estabelece que todo o conteúdo aqui contido ele serve para conectar momentos complexos e contraditórios à lógica interna do seu mundo de jogo.
Isso tem a ver o quê? Tem a ver com a ideia de verossimilhança. Então, se o lobo vai ser vulnerável ou não a acônito, é uma verdade da sua mesa, não do livro de regras. Você não deve não deve pré-assumir que um lobo é vulnerável a acônito se isso não for reivindicado e estabelecido na ficção, na mesa. Não, a verdade do que está ali no bestiário, né, do lobo ser vulnerável a acônito, de um lobisomem ser vulnerável a acônito, qualquer coisa do tipo, de um basilisco petrificar o olhar, essas verdades serão estabelecidas no jogo, tá? E aí você pode me perguntar, beleza, como que a gente vai estabelecer essas verdades então? Como é que a gente estrutura isso? Então vamos supor que você está preparando a sua aventura, o seu módulo de jogo, você preparou um vilarejo ali, fez descrições gerais dos arredores, né? Eu estou preparando aqui como que é esse ambiente. Então é um vilarejo, o vilarejo não é murado, ele fica nas regiões de um rio, tem pescadores, casas assim assado, tem caçadores e tal. Aí você vai colocar que nas florestas, nos arredores das montanhas, por exemplo, tem um lobisomem, você está preparando isso lá. Existe um antigo caçador amaldiçoado que vive nos arredores, e ele é um lobisomem. Beleza. E aí? Imagina que você fez essa proposta e a galera vai usar o acônito, né? A galera descobre esse rumor, sabe que tem uma criatura ali que assombra a vila nos arredores, nas noites de lua cheia e nas noites sem luar. E a galera quer correr atrás de acônito para se proteger. E aí, como é que você define isso, né? Lá no D20 de RPG tem a planta acônito. Mas essa planta acônito vai funcionar ou não contra um lobo atroz, contra um orc, contra o lobo, contra o lobisomem? Como que você vai arbitrar em cima disso? A galera vai comprar o acônito. Então, essa pergunta é uma pergunta um exemplo super alinhado que você vai lidar com esse tipo de coisa o tempo todo. Então vamos resgatar aqui, ó, qual que é a ideia, né? A ideia geral é a gente conectar os momentos contraditórios e complexos à lógica interna do mundo de jogo. Então, como que a gente vai fazer isso? Existe uma estrutura que eu apresento no livro para você estabelecer as verdades e a estrutura do jogo. O parâmetro geral que eu coloco no livro é: o primeiro passo é você analisar a sua preparação. A preparação, ela supera o procedimento geral, a regra do livro. Então, se no livro está escrito que o lobisomem é vulnerável a acônito, isso não é verdade. Ele é uma ferramenta de inspiração e geração. Você vai definir o seu lobisomem, como é que funciona o vampiro na sua tese, ele é vulnerável a alho ou não. Então, a estrutura de preparação é a primeira, a majoritária, que deve guiar o seu jogo, né? O seu guiar, né? Ele vem da preparação. Mas se você não tiver preparado, você pode avaliar o procedimento geral. E se não tem procedimento geral ou não tem nada preparado, aí você pode sacar da ideia de improviso. Então vamos resgatar a ideia do lobo, né? E aí? O lobisomem, ele é vulnerável ou não a acônito? Essa estrutura que eu coloquei aqui, ela conversa super bem e diretamente alinhada a um conteúdo que o grande Ícaro trouxe lá no diálogo ficcional. Dentro dessa proposta de Tudo é XP, eu recomendo, vou deixar também na descrição do vídeo o blog dele. Ele trouxe um artigo, ele traduziu um artigo, Princípios Blorb, o jogo focado na preparação, da Sandra Snan. Eu não vou te dizer que eu concordo 100% com o que ela traz lá, nem que eu discordo 100%. Lembra do Tudo é XP? O que eu posso dizer é que esse manifesto dela, que reforça e propõe um jogo estruturado na sua preparação, ele tem muita XP útil. Ele vale para você extrair bons pontos para você amadurecer o seu RPG. Então, voltando ao nosso jogo, voltando à nossa resenha, né? O seu lobisomem da mesa, que você colocou nos arredores ali, ele tem vulnerabilidade ao acônito? Então, o primeiro passo é você avaliar a preparação. Mas vamos supor que você não pensou nisso. Você não pré-estabeleceu, você não tem certeza, você não colocou nada na sua preparação em relação a isso. Aí você pode pensar no procedimento geral.
tem muita coisa no jogo que você não precisa pré-estabelecer. O jogo tem o sistema tem estruturas gerais que servem super bem para você. Vou te dar um exemplo, tá? A arbitragem sobre portas. Como é que funcionam portas? Se você está mestrando uma dungeon, uma aventura sua, uma aventura de algum módulo, e você não tem nada definido sobre porta na aventura, existe um procedimento geral, eu trouxe no livro, portas. Caso não existam especificações sobre portas, use esse modelo. Ó. A porta de Dédalo, elas são feitas de madeira, tem reforço de metal, a fechadura é complexa, elas abrem do corredor para a sala ou da sala menor para a sala maior. Esse é o procedimento geral. Aí tem estrutura de como destrancar, como arrombar, tem outros tipos de porta. Eu destrincho tudo lá no livro. Então existe um procedimento geral que vai te dar um guia, uma ferramenta para você ter um parâmetro de arbitragem sobre porta. Então você está lá mestrando, pegou um mapa de uma aventura, ou desenhou o seu, está lá mestrando. Essa aventura, a galera chegou num corredor de frente para uma porta. Alguém te pergunta assim, essa porta abre para dentro ou para fora? Não sei. Se não tem nada descrito, usa o procedimento geral, essa é a ideia. Não tem nada na aventura, você não preparou, não tem nada ali descrito, não tem falando nada sobre como aquela porta funciona. Usa o procedimento geral, né? No caso do lobisomem, no procedimento geral, tem lá no bestiário do nosso sistema, tem lá, vulnerabilidade. Possuem alergia a acônito. Mas aquilo não é uma regra, esse é o ponto-chave, tá? Você que está jogando, ou você que vai mestrar, tem que entender que o que está escrito no bestiário não é uma regra na sua mesa. Ele é um parâmetro de consulta e geração das verdades. Mas essa verdade deve ser reivindicada e estruturada na mesa. Então, se não tem nenhum indício, nenhum vestígio da vulnerabilidade do lobo e só tem esse rumor geral que lobos e lobisomens são vulneráveis a acônito, você não tem que pré-assumir que isso é verdade. Isso é uma possibilidade. E ela será construída e estruturada na mesa, né? E ao mesmo tempo, você que for fazer uma preparação, não se sinta preso. Se o seu lobo não tem vulnerabilidade a acônito, o lobisomem também não, você pode pré-estabelecer e construir o seu e organizar antecipações, rumores sobre ele que vão ser investigados ficcionalmente. As verdades serão estabelecidas na sua mesa, tá? Então vamos lá. Vamos voltar para a nossa estrutura. Preparação, procedimento geral, improvisação. Agora eu vou pegar um exemplo de o que aconteceu na nossa mesa lá em 2020. Eu estava mestrando as Cavernas Proibidas de Arqueia. Já fiz resenha dele aqui. É um módulo que eu acho super legal também. E lá, nesse complexo de cavernas que tem lá nessa região, existe uns eventos climáticos, uns eventos atmosféricos, melhor dizendo, meio místicos. Um deles são chuvas ácidas. A galera estava explorando uma dessas cavernas com carroças. Começou a chover, eles levaram os burricos para dentro da carroça, dentro da caverna, mas a carroça ficou do lado de fora. Eram carroças grandes, de 4 rodas, e elas não cabiam, não subia ali o complexo das pedras para entrar na caverna. Eles deixaram lá na chuva, só que era uma chuva ácida. Essa chuva ácida, ela danificou as rodas, as fendas da caverna. Aí um cara da mesa, quando voltou na cidade, depois de ter lidado com esse problema todo, ele foi perguntar sobre cera de abelha, lá em 2020. Que maneiro, cara. Cara, eu quero comprar cera de abelha, porque cera de abelha é impermeável, e como tem chuvas ácidas na região, eu quero passar cera de abelha na carroça, na tenda, na lona. Eu quero ter materiais impermeáveis aí, eu vou passar cera de abelha, e aí? Na época, em 2020, eu mestrava usando o chassi do BX e do 0E original, né? E não tinha nada sobre cera de abelha ali. Então, a gente parte para a ideia de improvisação. Não tem uma estrutura preparada, não tinha na minha lista, não tinha nos procedimentos gerais do BX nem do 0E. Vamos improvisar. E aí, a pergunta-chave é a seguinte: em cima disso, como a gente vai estruturar esse tipo de improviso para estabelecer as verdades do jogo, né? Como fazer isso? Eu vou te dar aqui algumas dicas que eu uso, tá? É uma ideia para a gente ir trocando XP e amadurecendo e a gente vai crescendo juntos, né? De uma forma geral, eu gosto de usar estruturas do mundo real. É por isso que a gente deve evitar, e eu indico que se evite você ficar mexendo demais
no padrão de funcionamento do seu mundo em relação ao mundo real. Na gravidade, duração dos dias, meses, anos, estações, sol, chuva. Conforme você for mexendo nesse Weird, né, tentando na ideia de deixar o seu mundo mais exótico, você pode ir quebrando tanto a diferença entre o mundo real e o mundo fictício que vai te dificultar arbitrar em cima disso, se a gravidade funcionar diferente. Então é legal, eu acho legal dentro da proposta do D&D Vintage, né, dentro da proposta de Vintage RPG e D&D antigo, eu acho legal você partir da base de um mundo real. E o que é ficção, o que é fantasia, é aquele que extrema, que puxa um pouquinho do mundo real. Não tem problema você ter elfo, anão e gnomo no seu mundo, não tem problema. Mas se você for mexendo demais, de estação, tipo de chuva e tal, pode ser mais difícil. Então, em cima do mundo real, eu nem sabia, tá, que a cera de abelha era impermeável. Isso é o XP da vida real, cara. Mas a gente, conversando, ficou em consenso na mesa, eu descobri, em consenso com a galera que jogava comigo, que cera de abelha é um composto e já foi usado historicamente como impermeabilizante. E aí a gente estabeleceu na hora, beleza, então uma dose dela, de uma porta, de um objeto mais ou menos 10 por 10, uma carroça vale, ela custa uma moeda de ouro e permeabiliza ali por uma semana. Beleza, virou a verdade do nosso mundo. Foi uma estrutura arbitrada a partir de uma ferramenta do mundo real. Não tinha isso no livro, nem no sistema, nem no cenário, né? Não tinha nem Arcaia, nem no D&D original, nem no BX. Então a gente estabeleceu isso. E isso, inclusive, passou a existir no kit de equipamentos de Vintage RPG. E tem, inclusive, no Caves and Hexes, porque eu comentei isso na época, o Carlinhos gostou e colocou lá também. E foi uma verdade estabelecida a partir de uma experiência na mesa e um improviso usando estruturas do mundo real. É uma ferramenta que você vai negociar com a galera dentro da arbitragem dialética, estabelecer ali uma proposta. Se essa proposta for muito improvisada ou não, depois você refina, mas é uma forma de você tocar o jogo, né? E aí a outra dica que eu dou é você avaliar a verossimilhança. Por quê? Você pode usar estruturas do mundo real como ferramenta, como parâmetro, mas também pode avaliar se aquilo faz sentido no seu mundo, né? Tem abelha no seu mundo? Aquela região faz sentido ali ter abelha? Porque embora possa ter cera de abelha, às vezes naquela região que você está não faz sentido. Em Arcaia ali tem um evento místico, chuva ácida, não sei o que. Faz sentido ter abelha naquele ambiente? Então você também pode pensar na verossimilhança. Se é verossímil, se tem referências e inferências e parâmetros no mundo real, são ferramentas que vão te ajudar a guiar muito bem. Uma outra dica que eu também dou é você avaliar normalmente por chances. Na dúvida, você pode sortear. Eu gosto de usar essa ferramenta. Então vou te dar um exemplo, tá? Em um momento específico do jogo, um amigo da mesa virou e falou assim: cara, a lua tá cheia. Ele precisava e queria estruturar um negócio de lua cheia. Não sei se era para luminosidade, um rumor de um feitiço que funcionava em noites de lua cheia, não me lembro direito. Não vou lembrar, foi lá, né, já tem uns 4 anos. Mas vou pegar o exemplo aqui, a lua tá cheia. Não sei. A gente já tinha pré-definido que o tempo estava claro, o tempo estava aberto, então não era chuvoso nem nada. Mas e aí, a lua cheia, lua minguante, lua nova, como é que vai ser a lua? Não sei, não faço a mínima ideia. Mas tem lua. A lua vai estar cheia ou não? O que eu fiz? Na hora, eu puxei uma bandeja e falei, cara, vamos fazer o seguinte: tem uma chance em 6 da lua estar cheia. É uma chance do encontro aleatório. Uma chance em 6, eu não sei se ela tá cheia. Você vai jogar aí, se você tirar 1, ela tá cheia. E avaliei por chances. Tirou 1, a lua tá cheia. Isso, inclusive, me inspirou a estabelecer um modelinho que tem lá no livro de Vintage RPG do padrão da lua, né? Agora, a gente tem um fluxo da lua. Se você estiver usando um calendário e marcar, você já vai saber pela estrutura do sistema se a lua está cheia ou não, se você acompanhar esse registro. Se você não acompanhou, você sorteia ele na hora, avalia uma chance, né, da lua estar cheia ou não. Mas esse modelinho da lua cheia que eu trouxe, ele passou a ser agora um parâmetro geral que eu trago no livro para você pensar em funcionamento de magia, um efeito diferente em cima de licantropia ou qualquer tipo de doença ou maldição,
uma porta mágica que de repente só abre quando banhada pela lua cheia, a porta de Duri, um pergaminho que só é lido nas noites de lua cheia. Você pode pensar um monte de coisa legal. E eu coloquei esse modelinho lá com essa intenção. Mas foi um parâmetro que agora tem no livro que nasceu de uma demanda da mesa que eu precisei improvisar em cima. E eu improvisei em cima avaliado por chances. Então são formas de você estabelecer as verdades no seu cenário, né? Tudo reforçado com a negociação, né, da verdade. É isso. Então, no geral, eu trago aqui agora uma proposta que é a seguinte: jogue leve. Isso tá lá no livro, tá? Jogue leve. Arbitrar um jogo significa tomar decisões sustentadas pelo chassi ferramental do D20 de RPG, incluindo seus fundamentos. Isso vai ajudar a definir situações de impasse. A regra zero existe exatamente para essa intenção, que valoriza dinâmica, criatividade e o improviso sem perder a consistência. Aí agora olha o ponto, ó. Não se preocupe com a fidelidade científica. Não se preocupe, não entra nessa paranoia, tá? É a cera de abelha, quanto tempo que dura e tal. Não entra nessa paranoia. A ideia é jogar leve, um jogo ágil e divertido. Então você chega num consenso. Olha, beleza, cera de abelha tem um efeito permeabilizante? Olha os comparativos ali, estabelece um preço, improvisa em cima, e depois que você improvisar em cima, você vai, é o XP da vida real, né? Aí você vai olhar com mais consistência ao longo da semana, negociar. Olha, aquele preço ali ficou fora. Eu acho mais... Mas você faz isso depois, na hora ali, você improvisa em consenso com a galera aberto e segue o jogo leve. Joga leve, não se coloca numa paranoia. Não é esse o objetivo, tá? Então, o que eu quero dizer com isso tudo é que é importante investigar a ficção. Investigue a ficção. Se a gente resgatar aquele primeiro exemplo da abertura desse episódio, né? O cara contando um monte de lorota lá que matou 20 orcs, 8 gnolls e não sei o que das contas. Parece um grande caô. Parece. Mas você vai investigar a ficção. E é por essa investigação que você vai confirmar ou negar rumores, né? Então, que tipo de roupa ele está vestindo? Como é que ele se porta? Qual que é a idade dele? Ele estava sozinho? De repente ele estava acompanhado. Você pode interrogar essa pessoa que ele estava acompanhado e cruzar informações. Isso vai te permitir ter melhores estruturas para tomar suas decisões, se é uma mentira ou não daquela informação. Então, voltando ao caso do acônito, né? O acônito funciona ou não? Você está na dúvida se o acônito funciona ou não? Investiga a ficção, testa ele, pergunta às pessoas. As pessoas podem estar te enganando também, né? Então você pode testar. Será que se você testar no seu cachorro ou no cachorro que tem ali na cidade, por ser um canino, o cachorro tiver uma alergia, tiver uma repulsão, já pode ser uma informação suficiente para você ter um reforço ficcional mais forte do que simplesmente especular, né? Então a especulação do meta no livro, ela, beleza, a gente convive bem com o meta, ela é válida, mas ela só se torna verdade quando ela se torna verdade na mesa, e para isso você tem que investigar a ficção. Então é isso que eu tenho para dizer sobre o conceito da lei da mesa, né? A lei da mesa tem a ver com as verdades sobre o mundo de jogo emergem da mesa. E é isso que eu tenho para dizer. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe um joinha e compartilhe esse vídeo. E acima de tudo, comente, porque o nosso grande objetivo é sempre trocar XP. Um abraço e até o próximo vídeo.